Alexandre de Moraes mais uma vez usa a sua mão pesada contra Bolsonaro. Entretanto, a guerra contra o X vai trazendo um único entendimento: o Brasil está na linha vermelha. Em uma clara resposta, congressistas americanos solicitam ao secretário de Estado dos Estados Unidos que proíba ministros do STF de pisarem no país. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil pagará um alto preço por permitir que os desejos de um único homem cavem um buraco ideológico sem fundo. Nos últimos anos, investidores têm evitado se estabelecer no país devido à crescente falta de previsibilidade jurídica. Houve várias decisões questionáveis, mas a pior propaganda contra o Brasil foi a derrubada do X. O Brasil, infelizmente, entrou para a lista de ditaduras e, por isso, muitos estão falando em mudança de regime. No O Globo, o título assusta. PF vai identificar quem está usando o X de forma irregular, após decisão de Moraes que suspende plataforma e impõe multa. Curiosamente, a decisão veio após Bolsonaro ter soltado um enorme alerta no X, quando o bloqueio caiu. Parabenizo a todos pela pressão que fazem as engrenagens circular na defesa da democracia no Brasil. Desistir não é uma opção. E os senhores é que alimentam um futuro próspero a nosso país. Nos últimos dias, os brasileiros testemunharam acontecimentos que lançaram ainda mais luz sobre os graves retrocessos à liberdade no Brasil. O X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente de perfis. Isso é censura prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação de direitos fundamentais. Pior, ao banir a maior rede social do país, não foi uma empresa que foi punida, mas milhões de brasileiros, privados do acesso livre à informação e do direito de se expressar. Pouco antes, o mesmo ministro censurou a Folha de São Paulo, impedindo-a de publicar uma entrevista com Felipe Martins, um inocente preso por mais de 6 meses, sem julgamento, sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca realizou. O mesmo ministro transformou uma discussão banal sobre uma fila de aeroporto em um atentado à democracia, tornando uma família ordeira e cumpridora da lei parte de um inquérito sem qualquer justificativa legal. A Starlink também foi punida arbitrariamente, tornando-se vítima colateral de uma disputa judicial da qual não era parte. Isso mina a segurança jurídica e a confiança dos investidores. O Brasil deveria ser um porto seguro para investimentos e inovação, mas afugenta investidores e rejeita empresas inovadoras. Todo esse enredo surge enquanto as revelações de Glenn Greenwald, publicadas na Folha de São Paulo, mostram que esses inquéritos ignoram o devido processo legal, com pré-seleção de alvos baseada em suas opiniões políticas e não em suas ações. Quando a justiça age seletivamente, todos corremos risco. Quando a censura prévia é normalizada, perdemos nossa liberdade. Quando a liberdade de expressão e de imprensa são ameaçadas, a democracia grita por socorro. Deus, pátria, família e liberdade. O jornalista Eli Vieira resumiu muito bem os últimos absurdos. Alexandre de Moraes criou o bug do dinheiro infinito. Primeiro, inventa uma lei na própria cabeça, como perfis que fazem fake news serão derrubados. Quando alguém finalmente diz não para a ordem legal, ele multa. Daí, se o multado tirar sua empresa do país, ele inventa outra lei. Se uma pessoa tem ações em mais de uma empresa, todas essas empresas são um grupo econômico de fato, para continuar perseguindo seu desafeto.
Então ele próprio congela as contas das empresas que ainda não saíram do país, rouba o dinheiro da multa que ele próprio aplicou e descongela para parecer que é bonzinho. Tarde demais. O resultado disso é que mais dessas empresas vão sair do país. O parasita, que vive de impostos, vai percebendo que nem toda vaca tolera o carrapato para sempre. Os congressistas americanos enviaram uma carta ao secretário de Estado, Antony Blinken. Na carta, eles expressam a preocupação com a supressão da liberdade de expressão no Brasil. Os signatários argumentam que recentes ações judiciais, incluindo a censura de figuras políticas conservadoras e a plataforma como X, controlada por Elon Musk, representam um movimento em direção ao autoritarismo. Eles acusam Moraes de agir como um ditador totalitário, utilizando o poder judicial para silenciar a oposição política e a imprensa. A carta menciona que o bloqueio da plataforma X e a censura de empresas como Starlink são exemplos graves de abuso de poder, enfraquecendo a democracia brasileira. Os autores pedem respeitosamente que o secretário de Estado negue qualquer solicitação de visto para os Estados Unidos ou admissão ao país a Alexandre de Moraes e aos outros membros da Suprema Corte Brasileira, em resposta ao que eles consideram um abuso de poder e ataques à liberdade de expressão. E isso pode ser feito através de vários instrumentos legais. Lei de Imigração e Nacionalidade. Essa lei concede ao governo dos Estados Unidos amplo direito para negar vistos a estrangeiros, incluindo aqueles envolvidos em violações de direitos humanos, corrupção significativa ou atividades contrárias aos interesses dos Estados Unidos. Lei Global Magnitsky. Essa lei permite que o governo dos Estados Unidos aplique sanções a indivíduos estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos ou em atos significativos de corrupção. As sanções incluem o congelamento de bens e a negação de vistos ou entrada nos Estados Unidos. Ela é frequentemente utilizada para punir governantes, juízes, políticos, empresários ou outras figuras públicas acusadas de minar a democracia ou violar direitos humanos. Se o Brasil cair na zona ideológica do BRICS, podemos dizer adeus a muitos direitos. Contudo, muitos estão se fazendo de sapo enquanto a água começa a ferver. Mas se chegarmos ao fundo do poço, o Congresso encontrará seu lugar no inferno político. E, com certeza, o chicote do Satanás comunista será dolorido.